tarde, tudo de bom para você. Está no ar com imagens de Lisboa, lá em Portugal. Que coisa mais linda, tempinho nubladinho lá. Essa imagem ela tem razão de ser para nós hoje, porque daqui a pouco nós vamos ter uma convidada que teve uma mudança radical aí na vida dela e está vivendo em Lisboa. Então daqui a pouco você vai conhecê-la também. Por isso nós estamos lembrando os nossos conterrâneos hoje, começando esse programa super especial, nosso Trocando Ideias, o primeiro do ano, com imagens de Lisboa. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel, você que nos acompanha dos 4 cantos do mundo, também pelo app, pelo site. E é muito importante ter você aqui com a gente para que nós possamos começar este ano da melhor maneira possível. Queria falar para você algo muito importante. O amor não acaba. O amor, ele não muda. Entra ano, sai ano. O único sentimento que prevalece é o amor. Tá lá na Bíblia, não tem nada a ver com fé, com religião. Todo mundo, todas as religiões conhecem a Bíblia. E ali na palavra de Deus fala: o amor não tem fim. O amor é paciente, é benigno, suporta todas as coisas, não muda com a transformação do tempo, com a virada do ano, ele permanece. E a única coisa que pode fazer você viver as melhores mudanças da sua vida é o amor. O amor por você mesmo, porque a autoestima é muito importante, o amor pelo seu trabalho, o amor pela pessoa que você escolheu para estar ao seu lado, o amor pela pessoa que você ama, mesmo que ela não esteja ao seu lado. O que nos motiva todos os dias é o amor. E por isso que ele permanece. Se não permanecer é porque não é amor. E esse amor pode te dar um ano novo, realmente novo. Porque através do amor é que você consegue não planejar mudanças, mas realizá-las. Não viver o ano, vou virar o ano e talvez eu faça isso, eu quero fazer aquilo, e depois você se desmotiva. Se você se desmotivou, é porque você não amou o suficiente para viver essa transformação. E nós vamos falar hoje desse amor que transforma vidas, de pessoas que através do amor, pelo amor e por amor, vivem mudanças antes mesmo de esperar a virada do ano. Nós não podemos esperar as situações do nosso dia a dia para que nós tenhamos um passo mais firme no destino, que é o que nós sempre queremos e que Dona Olga, que está aqui mais uma vez, sempre nos ensina, que é você encontrar e viver a felicidade. Mas felicidade são alguns momentos, são. Então você vai fazendo cada vez coisas mais legais para você, que o número de momentos vai aumentando, até que você percebe que você pode ter uma vida feliz. Claro, com algumas coisas ali que acontecem, mas essa felicidade que o amor produz, vai fazendo com que você tenha uma vida melhor e mais plena. E esse é o nosso objetivo hoje, mostrar para vocês que a coragem, quando ela está ali junto com o amor, faz com que você vire tudo. Vire tudo, né, Olga? Seja bem-vinda, Olga, mais uma vez. Simone está aqui com a gente hoje. Simone é palestrante, é economista, né, Simone? E é muito interessante porque não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque a tua maneira lógica de ver as coisas também pode mudar muito o teu dia a dia. Nas palestras da Simone, a Simone ensina muito, não só a importância da autoestima, mas de realmente você aprender a valorizar o amor na sua plenitude. Tem imagens aí, olha, da Simone nas palestras, para que você entenda que existem algumas coisas que você, mais do que ninguém, precisa fazer por você, para que você viva essa transformação. E a Keila, minha xará, está aqui com a gente hoje também, porque ela decidiu entrar neste ano de uma maneira diferente. Ela não fez planos para este ano, isso ela fez o ano passado. Em 2022, ela planejou aquilo que ela gostaria de viver em 2023. Mas daí tantas coisas aconteceram que aquele sonho se tornou uma realidade, mas que ela decidiu, por outras razões que você vai entender e vai conhecer e vai apoiar até, porque você vai entender a força do amor mesmo que eu estou te falando, para viver essas transformações. E lá em Lisboa, nós temos uma pessoa aqui, a Fran, que fez essa mudança lá antes da virada do ano de 2021 para 2022, e que também não foi fácil. Mas hoje ela vive os frutos daquilo ali e cada vez mais ela vai colhendo aquilo. Por quê? Porque o amor não acaba. Então, o gás que você precisa não acaba, né, Olga? Não, acho que a gente precisa começar a entender a força do amor para poder viver melhor, né, Olga? Sim. As pessoas acham que isso é tudo uma bobagem. Hoje as coisas são tão banais em tudo. No trabalho, no seu relacionamento pessoal, nas amizades, é tudo tão superficial. Nós falávamos isso antes da virada do ano, até Sim. Os enfeites de Natal, você não vê mais nada, você não vê as pessoas se aproximando. Então, por conta disso, quando
você não tem essa motivação, você não vive essas mudanças. E é o que a gente tem visto, né? E a gente tem que bater nessa tecla até o povo também começar a viver isso. Sim, e eu esse ano que acabou, eu completei 40 anos como psicóloga. E para mim é sempre um ano novo, é sempre novo, é sempre bom, por conta do amor, porque eu amo o que eu faço. Então, veja, eu não fiz nenhuma mudança na minha vida, que é o tema do programa, mas com amor, você permanece naquilo que você está fazendo com a mesma disposição de sempre, todo dia. Mas você fez a maior das mudanças, porque você muda a vida das pessoas todos os dias quando você atende e as ouve. É verdade. Né, na verdade. É verdade. Então, você é responsável por tantas mudanças que talvez você nem imagine, porque às vezes a pessoa quando está bem vai embora e não dá nem satisfação. É verdade. E você não fica sabendo como é que elas estão. Sim. E, no entanto, é o caminho para que muitas delas que não conseguem ter essa mudança, entendimento sozinha, precisam de você, porque na verdade você mudou muito mais do que você pensa. Verdade. E você também, né, Simone? Porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar numa palestra, né? A dor de cada um, né? Nunca sabe. Obrigada, viu, Simone, de você estar aqui com a gente. Uma alegria te receber pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Ah, com certeza. Agradeço o convite. Eu falo que autoestima, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria que eu gosto muito de um versículo da Bíblia que diz: assim como imaginas na sua alma, assim é. Então, quando eu vou para uma palestra, eu nunca sei quem eu estou impactando, porque muitas pessoas nem voltam, né, para falar dos seus processos, mas de todas as histórias em que eu pude presenciar das pessoas que estão assistindo, que me assistem, que depois vêm dar algum feedback, eu sempre percebo que elas começam por um processo interior. Então, assim, eu posso inspirar mulheres, mas o processo de autoestima, ele é único. Ele é um processo individual e muitas vezes é um processo solitário também. Porque se a gente não se predispor a fazer essa mudança, dar o primeiro passo e aí cuidar dos pensamentos, a autoestima é um tema muito vasto, mas eu falo que começa exatamente nos seus pensamentos, porque vai gerar um sentimento que te gera uma ação. Então ninguém vai fazer isso por você, então eu falo que é uma autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente acaba culpando o outro, dizendo: ah, eu não fui para academia porque choveu, ah, porque está muito calor. Na verdade, é uma autorresponsabilidade nossa. Eu estou preparada para essa mudança? Porque quando E tem outra, a gente nunca vai estar preparado. Ah, é? A gente nunca vai preparado para mudar nada. Se a gente não for esperar, né? Porque toda vez que você muda, você está dentro da sua zona de conforto, Exatamente. Né? O nosso cérebro foi programado para economizar energia, né? A psicóloga está aqui, tem gabarito para falar sobre isso, mas a nossa mentalidade, ela foi feita para ali poupar energia, poupar, sair da zona de conforto. Então, quando a gente precisa romper isso, e aí é que começa a mudança, mas ele é um processo individual. Okay? E essa mudança, antes de falar com a Keila, eu vou chamar a Fran para conversar com a Fran, que está lá em Lisboa. Fran, obrigada por você contar a sua história aqui para a gente. Muito obrigada por você estar conosco. Uma alegria ter você aqui, porque nós estamos falando de algo que já vem, no caso da Keila, que você vai ouvir daqui a pouco, aconteceu agora. Mas você está vivendo essa mudança, agora já vai virar 3 anos, né? E Exato. É um passo difícil, porque quantos anos você tem? Eu tenho 23. Então, quando você resolveu mudar, você não tinha... Você tinha o quê? Desculpa, pode falar. Você tinha o quê? 23 anos para 24? Quando eu vim para Portugal, eu tinha 21 anos. Eu 21 vim praticamente anos? uma menina. Isso. Meu Deus do céu, você saiu do Maranhão. Exato, Aonde você morava? Saí do Maranhão. Ah. Eu nasci no Maranhão, em Bacabal. Fui criada em São Paulo, na Zona Sul, na parte do Jardim Ângela. Do Jardim Ângela você foi para Portugal? Sim, isso mesmo. Nossa, que já é uma mudança radical, né? De realidade, totalmente diferente. Agora, nós estávamos falando aqui de motivação. Você fazia o que aqui e por que você foi embora? Em São Paulo, eu trabalhava em uma empresa de varejo. Sei. Me formei em aviação civil. Fiz uma faculdade de 3 anos, é meu sonho seguir a formação. Que significa o quê, a faculdade de aviação civil? É para ser piloto, para ser o quê? Então, eu fui atrás para ser piloto de avião. Olha só. Que legal, hein? Muito legal. Comecei as minhas aulas práticas, porém teve a pandemia. Eu tive que trancar essas aulas práticas. Meu esposo, ele se formou em gastronomia no Brasil e teve a oportunidade de trabalhar aqui como chefe de cozinha. Você já era casada naquela época? Eu estava namorando. Eu estou profetizando na minha vida que eu vou ser casada. Ainda não é oficial. Então vocês estão aí, mas vocês estão juntos?
Sim, estamos juntos. Tá. Nossa, precisa casar logo, hein, ô Fran? Já tem 3 anos que você tá aí. Cadê esse menino pra gente já dar uma intimada nele? Tá trabalhando, mas eu fico pra ele, já falo pra ele. Pode deixar, depois você mostra o vídeo pra ele da gente intimando. Como é que ele chama? O nome dele é Eric. Ô, Eric, não fica perdendo tempo não, meu filho. Essa menina linda aí, essa portuguesada deve ficar louca, Eric. Sim. E minha mãe fala pra ele também. Deixa eu te falar uma coisa. Que mês e que ano você foi embora? Eu vim em 2021, em março. Em março. Quer dizer, você tinha virado o ano numa pandemia, que as coisas estavam difíceis. Quando você virou o ano, você já não tinha mais o dinheiro para pagar, para continuar pagando essa faculdade. Essa é a real, né? Isso, exatamente isso. A coisa degringolou, ele, coincidentemente, ele foi para Portugal, daí você viu como uma alternativa poder ir também. Quer dizer, você não planejou isso em 2020, né? Você entrou o ano sem saber que em março você iria, ou você já estava pensando nisso? Eu me programei em setembro de 2020, quando ele teve a oportunidade de trabalhar como chefe de cozinha aqui em Portugal. Sei. E daí você foi acertando tudo já para ir. Quer dizer, você virou o ano, assim como a Keila, que você vai conhecer a história já já, você virou o ano já na mudança. Né? E não planejando a mudança. É mais difícil. Você acha que essa foi a parte mais difícil da história? Porque eu estava falando aqui que a gente sempre começa o ano com planos de mudanças. Você começar o ano no meio de uma mudança é diferente. Porque você não tem muito como voltar atrás daquilo ali que você já decidiu. Senão você vai ter que replanejar tudo de novo e pode perder meio ano para redefinir essa rota. Isso foi o mais difícil para você? Esse foi mais difícil porque eu não sabia o que esperar para mim aqui em Portugal. E foi muito difícil. Eu tive muito medo mesmo, mas eu tive autoconfiança, amor próprio para aguentar a barra, que eu tinha que dar força para ele também. Porque homem, desculpa homens, mas demora um pouco mais para amadurecer. Eu tinha que ter uma força para mim e para ele, para ajudar ele a amadurecer também. Quer dizer, você tinha um trabalho dobrado aí com 21 anos, né? Exatamente. Certo. Eu falo que eu vi uma menina, uma criança, e estou aprendendo na marra. E tem muita coisa ainda para acontecer, mas espera aí que eu quero saber como é que tá agora, mas agora eu vou apresentar a Keila, que eu quero que você ouça a história dela também. Não sai daí não, tá, Fran? Tá bem. E se o menino chegar, você segura ele aí. Keila, obrigada por você estar aqui, minha amiga, mais uma vez. Eu fico muito feliz da gente poder falar sobre isso, porque a gente acompanha de perto, e quando a gente acompanha de perto, a gente sabe a alegria e também a dor de cada passo que as pessoas que a gente ama tomam. Que isso é o amor também, né? A gente pedir a Deus para dar tudo certo, mas sabendo que muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Quando eu falei que você virou 2022 para 2023 com outros objetivos, vou pedir para pôr na tela o objetivo principal da Keila naquele momento, um ano atrás, que era justamente a montagem de uma clínica, de uma escola, um consultório lindo numa região que é a mais valorizada de São Paulo, que é a região de Alphaville. Quer dizer, um lugar maravilhoso, muito bem montado, muito bem elaborado, que custou caro e que foram horas e horas de trabalho ininterruptos de segunda a segunda, porque quando não estava atendendo, estava dando aula, quando dava aula, estava montando o lugar, certo? Então, você começou o ano desse jeito, em 2022. Ou melhor, de 2022 para 2023. 2023, sim. Vindo pós-pandemia, né? Então, me reerguendo, porque a área da beleza foi muito afetada durante a pandemia. E todos os meus desejos ali foram praticamente alcançados, né? Eu pedia para Deus uma agenda cheia, alunas, pessoas satisfeitas com o meu trabalho, e eu consegui, graças a Ele, tudo isso. Mas... Depois de quanto tempo? Da pandemia? Depois de quanto tempo de sonho de ter tudo isso? 12 anos de profissão e desejando tudo isso. E aí, no final desse ano, foi o que essa virada. Antes de falar isso, o que você acha que foi mais difícil nesse período, nesses 12 anos? Porque você trabalha desde os 15, não é? Desde os 15 anos. Sim. Quando você veio para São Paulo, você é do Amazonas, certo? Sou do Amazonas. Quando você veio para São Paulo, você não morava nem com seu pai, nem com sua mãe aqui. Não, Vamos eu saí voltar do um pouquinho dessa sua história, para você que está em casa entender a profundidade dessa mudança daquilo. Falando sobre coragem, né? Coragem eu sempre tive, porque eu vim com 13 anos de Manaus para cá, vim com a minha avó, e passado um ano já morando em São Paulo, minha avó resolveu voltar para Manaus, e eu falei que eu não ia,
que eu ia ficar. Aí eu bati o pé e fiquei. Então, com 14 para 15 anos, eu comecei a ter a minha vida sozinha, independente. Então, eu precisei me tornar uma pessoa independente muito cedo e precisei começar a trabalhar. Então, essa questão da mudança e da coragem é muito difícil. Já é de você também. Mas já vem lá de trás. Você se casou com quantos anos? Olha, eu me casei com 20 anos. Você casou cedo? E teve filha cedo? Com 23. Uhum. Tem uma filha de 8 anos hoje? 12 anos. 12 anos. E nesse processo, sempre trabalhando muito. Você nunca deixou de trabalhar? Nunca deixei de trabalhar. Sempre. E o seu sonho sempre foi trabalhar com beleza? Meu sonho sempre foi ser independente. Independente. Eu falo que desde que eu me entendo por gente, eu queria ser independente. O que é o independente, Keila? Ter minha casa, meu dinheiro, ter dinheiro para fazer o que eu bem quisesse. Não depender de marido, de homem, não depender de pai, de mãe, de marido. Porque como eu precisei me tornar independente muito cedo, o meu plano era, eu não posso depender de ninguém. Eu tenho que depender de mim, eu tenho que me bancar. E foi com essa crença aí que eu vivi até pouco tempo atrás. Olga, o que pode ser, na verdade, um gesto de coragem, que a Simone vai falar já, mas também é muito daquilo que eu vivi. Se eu não tenho minha mãe e meu pai por perto, por razões que não vem ao caso agora, mas que não estão, que me deixaram ali, eu tenho que me virar. Sim. Eu posso carregar isso a minha vida inteira? Mesmo começando a ter pessoas ao meu redor que me dão tudo aquilo que eu preciso, eu posso continuar tendo essa sensação de que eu sempre vou poder ficar sozinho de novo, então por conta disso eu preciso ser forte e continuar, mesmo com alguém independente, ou seja, caminhando sozinha. Sim, mas a pessoa independente, ela é independente com pessoas à volta dela ou sem ninguém. Então veja, o fato dela querer ser independente desde sempre pode ter sido motivado pelo fato dela estar só, mas na hora que você descobre o quanto é bom você ser independente, não depender de ninguém, você ser dono, você dirigir a sua própria vida, você vai continuar com isso independente de ter outras pessoas à sua volta ou não. Então é uma coisa que você adquire para você e é uma coisa tão boa, tão gostosa, né? A independência mostra que você tem autoestima, que você tem amor próprio, que você é uma pessoa feliz e isso te impulsiona para continuar nesse caminho. Dificilmente uma pessoa independente se torna dependente. Vamos supor que de repente você tenha que ficar doente, você fique doente, aconteça alguma tragédia na sua vida, você não vê a hora de sair da dependência das outras pessoas para voltar a ser independente. A não precisar das pessoas. Exatamente, não mais precisar. Profundamente, né? Não precisar não é no sentido de você não ter ninguém. Não precisar, como por exemplo o que aconteceu com a Fran. Não é que precisava estar ali. Né? Eu sou independente mesmo com 21 anos para esperar um pouquinho, voltar tudo bem, eu continuo fazendo minha faculdade e pronto. Mas eu posso me entregar, que foi o que ela fez, para ajudar aquela pessoa que eu amo. Sim. Então, por amor, eu faço uma mudança que não é ruim para mim, mas que eu sei que aquela pessoa que eu amo também vai ficar bem. Sim, aí tudo bem, você dá um tempo para você, para ajudar o outro, que é uma pessoa que você ama, que você quer ver feliz, porque essa felicidade vai te fazer bem também. Vai refletir naquilo vai refletir que você ama, você quer ver a pessoa bem, né? Exatamente. Então, você pode dar uma pausa, mas isso não quer dizer que você se tornou dependente. É um momento da vida que você para ajudar e daqui a pouco você retoma a sua vida novamente. Simone, eu acho importante quando a gente fala essa história da independência, que a Olga está falando, da gente lembrar, na verdade, o que é a dependência e a independência, né? Porque tem muitas pessoas que pensam, que é o que nós vamos chegar agora nessa parte da história da Keila, que as pessoas elas não entendem muito bem a dependência, porque eu acho que o que mais pega não é a dependência financeira, é a emocional, né? A dependência emocional. Para uma situação, né, na verdade, que eu acho que isso que é o que faz com que as pessoas sejam infelizes. Exatamente. E dentro da palestra de autoestima, né, quando eu montei essa palestra, foi de uma história pessoal minha. E é engraçado porque já pode falar a sua história, minha filha. Imagina, que eu quero saber o que aconteceu, né, Fran? Tá ouvindo tudo aí, né, Fran? Então eu vou resumir, né? Eu vinha de um casamento frustrado. Certo. Trabalhava numa empresa, numa grande empresa nacional, trabalho até hoje, inclusive, que a gente faz a inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, de todo esse contexto, eu consegui a minha independência, mas eu tive um casamento frustrado e no momento dessa separação as coisas ficaram muito ruins, porque tinha uma questão de dependência emocional, achar que eu não ia conseguir viver sem aquela pessoa. Mas quando eu dei o primeiro passo, nada pode piorar, né? Parece que tudo aconteceu. Então,
teve uma história muito grave dentro da minha empresa em relação a esse relacionamento, porque envolveu uma traição. Meu pai, naquele ano, estava cometido de uma doença rara, que estava Jesus condenado amado. a 3 anos de vida. E no dia que meu filho nasceu, foi o dia que praticamente as coisas foram piorando. Então, eu estava com um bebê recém-nascido, com o meu pai acometido de uma doença. E descobriu a traição. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, assim, foi um processo muito difícil e aí é que eu falo do fortalecimento da autoestima. É aquela questão do rompimento, dos grandes traumas, né? Então, o trauma, muitas vezes as pessoas encaram como algo muito ruim, mas eu digo que não é maldição. Eu falo que o que não é bênção é lição. Então, daquela história toda, eu sabia que eu tinha que me reerguer, até porque eu tinha um filho que dependia de mim, que tinha dependência. E aí foi que nasceu aquela vontade de fazer, bom, eu tenho 2 opções, ou eu vou me reerguer, ou eu vou entrar numa depressão. E aí eu fui assistir uma palestra, lá em Guarulhos, na cidade que eu moro, e eu vi uma palestrante falando de situações da sua mente, e parece que quando ela falava, aquilo era pra mim, e caía feito uma luva. E naquele dia que eu não queria sair da cama, que eu fui para aquela palestra obrigada, porque era um compromisso profissional, e eu saí dali com uma decisão. A partir de hoje, eu vou fazer o que essa palestrante faz. Eu quero usar a minha história para inspirar outras mulheres. Ela, naquele dia, virou uma chave dentro da minha cabeça, assim, incrível. E daqui a um ano eu vou estar palestrando como ela para 300 mulheres numa sala de cinema. E foi um processo fácil? Keila, não foi um processo fácil. Nossa, imagino. Porque quando a gente já está ali... Você estava vivendo uma situação difícil. Exatamente. Porque você tem que tentar ensinar as pessoas no momento em que você... está vivendo aquilo. Está vivendo aquilo. Daí pode aparecer um ser ali e falar assim, nossa, mas você está vivendo tudo isso, você está querendo me ensinar o quê? Se você não conseguiu evitar para você. Exatamente. Que é o que pode acontecer. É porque quando as pessoas te veem no palco, porque aquelas fotos que apareceram ali, eu palestrando, sala cheia, cinema cheio, só que até chegar ali, foi todo um processo. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, mas partiu de uma decisão. Quando a Keila falou, eu tomei uma decisão. Então, pelo meu filho, pela minha família... pela história do meu pai, que trabalhou muito a vida toda, foi adiando algumas coisas com a família para poder dar condições financeiras para nós. No ano que ele falou, vou me aposentar, ele foi acometido desta doença. Tadinho. Então, ou seja, ele não teve a oportunidade de ter momentos de lazer conosco, justamente como porque... ele gostaria, né? Exatamente, porque quando ele quis fazer isso, infelizmente, ele foi acometido da esclerose lateral amiotrófica. Então, aquela história também do meu pai, eu falo que foi inspiradora para mim. Porque meu pai, mesmo em cima de uma cama, ele lutou todos os dias para viver. Então, eu não podia, com saúde, querer morrer. Não era contraditório. Então, meu pai também foi uma inspiração para mim. A minha mãe, porque minha mãe era muito dependente do meu pai. Minha mãe é aquela clássica, a dona está me assistindo, inclusive. Dona de casa, viveu para a família, sempre foi dependente financeiramente. Mas na hora que ele morreu, eu tenho certeza que ela foi a maior fortaleza de todos. Né? Na hora que meu pai foi acometido para a doença, a gente imaginava que nós que íamos ter que dar o suporte para ela. E na verdade foi ao contrário. É impressionante a força dessas mulheres que tomam a decisão de cuidar da família. Exatamente. Né? Que foi o que a Fran, no alto dos 21 anos dela, acabou fazendo. A família que ela está formando é a família que você está cuidando. Exato. Porque, na verdade, você poderia ter ficado, mas você foi em prol dessa família que vocês estão formando. Porque você sabia que se ele fosse sozinho e você ficasse aqui, tenho certeza que você sabia que ele voltaria. Talvez ele não conseguisse ficar aí sozinho, né, Fran? Exatamente. Ele fala se eu não tivesse vindo para cá, ele não sabia. Já teria voltado já. Sim, exatamente. Ele fala que às vezes ele não quer ir trabalhar, ele não tem força de fazer nada, mas ele só vai por mim, porque sabe que precisa de mim, que precisa realizar meus sonhos também, que tem que me ajudar. Já tô gostando desse menino, já mesmo ele não tendo casado ainda, hein, Fran? Eu falo pra ele, eu chamo ele de esposo, que eu tô profetizando. Tá certíssima, minha filha. Poder da palavra. Keila, você tá casada há quantos anos? Falando em casamento, já que a Fran já tocou no assunto. Eu tô agora no meu segundo casamento, né, com o Paulo, estamos há quase 5 anos. 5 anos. O Paulo te conheceu no auge da independência. Total, porque você... Total. Inclusive, a primeira coisa que eu falei para ele foi, eu não quero relacionamento, eu não posso sair do que eu planejei para minha vida. E você tinha a filha que você criava sozinha, não desmerecendo o pai, mas que morava com você. Sim, e que você criava sozinha, que tinha o quê? 7 anos de idade. 7 anos de idade. Que é uma idade difícil para aceitar também outra pessoa em casa. Sim. Então você já tinha
planejado tudo na sua cabeça linda que você ia continuar assim, solteira. Estava fluindo tudo perfeitamente. E você trabalhava? Trabalhava, tinha minha independência, minhas clientes, meu espaço. Isso em Santos, né? Vivia lá com a minha filha e meu atual marido é de Alphaville. Então também teve essa mudança aí no meio do caminho. Mas quanto tempo você demorou para casar? Meses, não deu 4, 5 meses, a gente casou, né? Casaram em 4, 5 meses. Teve 2 problemas. Eu tô contando tudo isso para você entender a força da decisão, que a Simone falou uma palavra importantíssima. Quero te pedir desculpa porque eu falei que você é formada em economia e você é formada em administração de empresas. Isso. Que agora que eu olhei aqui, porque me deu um estalo no negócio da economia. É administração de empresas. Administração. Tem que corrigir, né, Olga? Claro. Então, daí como ela falou da decisão, é só para você entender o poder das decisões e da falta delas. Porque o que será que teria acontecido com a Fran se ela não tivesse tomado essa decisão? Pode ser que ela não tivesse feito concluído o curso do mesmo jeito, eles teriam terminado o namoro, ele teria voltado e seria frustrado aqui porque ela não foi para ajudá-lo. A gente nunca sabe o que vai acontecer quando a gente não toma uma decisão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nãos que a gente fala para nós mesmos, não para os outros. Eu estou falando do teu relacionamento com você, primeiro. Porque se o teu relacionamento com você não funcionar, nenhum que você queira ter com os outros vai funcionar também, entendeu? Então, por isso que eu estou falando para a Keila explicar. Daí você não queria se casar, isso era um ponto pacífico. Mas em 4 meses você estava casado. Vocês casaram mesmo, né? Casamos mesmo. De papel passado. Festa, papel passado, como manda o figurino. E ainda fez a mudança de Santos para Alphaville. De Santos para Alphaville. Que é completamente diferente a realidade também. Muito, muito diferente. Estava totalmente estabilizada lá, meu apartamento, tudo perfeitinho. E aí eu dei essa virada aí também, que em questão de 4 meses nos casamos. E também não foi nem um pouco bem recebida, porque ninguém acredita em um casal que se conhece e casa em 4 meses. Acabou de se conhecer, como assim? Quem é? Porque as pessoas, elas gostam muito de estipular as coisas na vida dos outros, né? Sim. Então, a pessoa não toma a decisão da vida dela, mas ela é doida para se meter na vida dos outros. Então, deve ter tido aquelas bolsas de aposta de quanto tempo ia durar, né? Muitas, até no casamento. Não é? No dia do casamento, se bobear, alguém falou. Com certeza, porque 4 meses, todo mundo fala que esse povo é louco, não vai durar um mês. Como assim? Quem é? Porque nem da mesma cidade que ele eu era, não tínhamos amigos em comum. Então, assim, do nada mesmo, eu apareço noiva e uma semana depois quase casada. Então, como assim? E ainda com o meu espaço lá, as minhas clientes lá. Como que seu espaço que era em Santos, agora em Alphaville? Assim, realmente nem a gente entendeu a velocidade que acontece as coisas. Mas é algo que nós estávamos conversando no caminho para cá. Você toma uma decisão na sua vida e é muito difícil esse processo. Mas quando a gente entende que a gente entra na vontade de Deus e no plano que Ele tem para a nossa vida, as coisas fluem naturalmente. Não é fácil, mas flui. Mas vocês não tinham entendido isso ainda, né? Não tínhamos entendido, mas foram caminhando porque Deus tinha planos. Deus tinha planos que eram diferentes do meu plano e do dele para a vida dele. Eram planos completamente diferentes, pessoas independentes, vivendo a sua vida, né, muito bem e estarem juntas e largarem tudo para começar uma vida juntos. Então é um ato de coragem, porque a gente se conheceu no processo. E nós casamos, assim, sem praticamente se conhecer. E aí veio a pandemia, ou seja, eu falo que a pandemia prolongou o nosso tempo juntos aí por muitos anos, né? Porque tem que viver obrigatoriamente junto você teve que conhecer. Por isso que as pessoas se separaram tanto, né? Nós falamos tanto disso. E quando você conheceu mesmo com quem você casou, você falou, caramba, pelo amor de Deus, vou separar já. Teve um aumento, se não me engano, foi de 60 e poucos % na época, né? Que a gente falou. Então, na verdade, o que aconteceu também com a Fran, né, Fran? Porque, na verdade, você foi embora... tudo bem que vocês já ficavam, acho que aqui juntos e tal, mas vocês foram embora, se grudaram mesmo depois da pandemia. Quer dizer, você já sabia onde você estava entrando, né? Exatamente. Então, você ficou muito tempo, ele trabalhava num exército, ele era do exército do Brasil, ficou trabalhando e quando teve a pandemia, ele ia trabalhar 2 dias na semana e depois ficava só em casa. E foi quando a gente se conheceu mais. Sim, exatamente. Quer dizer, os que amavam mesmo permaneceram, sobreviveram à pandemia. Que eu acho muito importante isso também, né, Simone? A gente falar sobre isso, porque essa história da decisão, a decisão tomada, independente de bem tomada ou não, porque ela vai ter consequências de qualquer forma, e a gente nunca sabe. Você tem uma ideia de que pode ser uma boa decisão. Mas, ao mesmo tempo, você pode achar que não se casar em 4 meses, né? Sim, mas a decisão, ela vai fazendo com que você ganhe fôlego para que você permita que outras coisas venham, né? Sim.
Estava até conversando com a Keila nos bastidores, né, quando ela estava falando da história dela, que eu super admiro, porque realmente é um ato de coragem quando a gente bota o pé. E aí eu falo, gente, bota o pé que Deus dá o chão. A gente nunca vai saber qual que é o dia, qual que é a hora do propósito acontecer, mas você precisa dar o primeiro passo. Primeiro porque só vai ter lição se você errar. Né? As coisas não nascem prontas. E segundo, porque você precisa fazer isso, porque ninguém vai tomar essa decisão por você. É verdade. Então, é a questão, como eu volto a falar, da autorresponsabilidade. E a Fran, lá em Portugal, ela falou de 2 passos muito importantes, que são 2 chaves que eu cito na palestra, que é a questão do amor próprio, da autoestima e da autoconfiança. Porque aquilo tudo pode acabar. Um casamento pode acabar, um namoro pode acabar, um relacionamento de família pode acabar, mas o que não pode acabar é a sua autoconfiança. É aquela certeza do que, independente do que vai acontecer, você vai conseguir lidar com as situações e você, desde que você esteja predisposto a aprender e trabalhar o seu autoconhecimento, porque eu acho que isso é fundamental no processo da autoestima. Você aprender com você mesma. Né? E fazer com que as coisas possam mudar, né? Ô, Keila, daí nós falávamos, voltando nessa mudança de agora, né? A gente pode dizer que depois de 12 anos e com tudo isso, com todas essas mudanças, demorou um pouco, antes desses 12 anos, demorou o quê? Aqui em Alphaville, pelo menos uns 3 anos para você se estabelecer e refazer a tua vida profissional. Sim. Porque, na verdade, é começar do zero, né? Você sai de um lugar, você trata com beleza, é como você ter um salão de beleza. Sim. Né? As pessoas estão ali. A pessoa não vai sair de Santos para vir para cá. Não. Entendeu? Então, daí você tem que começar do zero. Considerando coisas importantes de personalidade que eu acho muito legal. Porque eu falo o que eu sinto, o que eu penso o tempo inteiro. A Keila é uma pessoa que fala muito menos. Ela não é uma pessoa que se vende, sabe, falando. Então, ela mostra o trabalho dela. Ela é excelente profissional. Mas ela não é uma pessoa que fala, nossa, olha, eu tenho o meu espaço, não sei o quê. Ela não vai fazer isso nunca. Não. É da personalidade dela. Então, são coisas difíceis. Né? Quer dizer, então, na verdade, o profissionalismo fez com que as coisas acontecessem, não é nem mais lentamente ou não, mas são características de personalidade que as pessoas não mudam e não precisam mudar, porque você não está fazendo mal para ninguém, nem para você. É o jeito da pessoa ser, senão não vai ser ela, né? Sim. Então isso, Olga, também influencia muito, e por isso que eu admiro mais ainda as decisões que ela tem tomado, porque quando você tem uma expressividade muito maior, você acaba perguntando para as pessoas mais daquilo que você vai fazer. Compartilhando, né? Você compartilha para tentar errar o menos possível. Agora, a pessoa que ela é mais retraída, ela vai compartilhar com algumas pessoas, como compartilhou com a gente. O marido dela, comigo, com poucas pessoas. Então, o risco para a pessoa poderia ser muito maior e poderia ser um grande entrave para eu não tomar uma decisão. Exatamente. Porque se ela não tiver certeza daquilo que ela vai fazer, justamente porque quando a gente interage com as outras pessoas, a gente ouve a opinião e isso muitas vezes colabora para a gente refazer o nosso plano também, para dar certo. Pessoas que te amam, né? Então você vai falar, peraí, se ela tiver certo. Exatamente, para poder dar certo. Agora, se você está sozinha, você precisa ter muita certeza daquilo que você vai fazer. Né? Digamos, você tem que analisar muito, pensar muito. Então, essas pessoas mais introspectivas, elas levam com elas essa questão de parar, ficar refletindo, avaliando, coisa que muitas vezes aquelas pessoas que perguntam demais não fazem o suficiente. E é por isso que aquelas que falam demais, muitas vezes erram mais ainda, do que aquelas que são mais retraídas. Porque tentam fazer mais rápido. Né? E a pessoa que é mais retraída, ela pode demorar mais para tomar a atitude. Mas ela é mais certeira. Exatamente. Quando toma, não volta atrás. Não volta atrás. Você é mais retraída, Fran? Não, eu sou mais aberta. Você é mais eu também, que já sai falando para todo mundo, né, Fran? Eu já falo tudo, exatamente. Mas eu tô aprendendo muito com isso, porque já me atrapalhou muito. Muito. Mas também a tua proximidade com Deus ajudou bastante, né? Nós vamos entrar nessa história, na história com Deus, porque você chegou aí, você encontrou uma igreja também, você já está batizada, quer dizer, você entrou numa outra fase da tua vida, né, Fran? Exatamente. Que te fortalece também, né? Fase, exatamente. Igual tem uma passagem na Bíblia que é do Gideão. Ele tinha muito medo e ele falava, Deus, eu sou um pequeno homem. Como que eu vou vencer? Como que eu vou vencer uma guerra? Deus falou, tudo que você precisa já tem dentro de você. Então você não precisa de apoio de ninguém, porque Deus já te deu apoio, está dentro de você. E daí você foi percebendo isso com essa aproximação com Deus, né?
Exato, exatamente, foi por causa disso. E Deus é muito bom, tudo que eu pedi, Ele sempre me realizou, sempre me ajudou. É isso, e é uma coisa que também aconteceu com você, né, Keila? A tua mudança tem muito a ver também com a proximidade de Deus, né? Totalmente. Olha, então foi assim, tudo que você viu, pode pôr na tela de novo, do espaço que a Keila criou e tudo, aconteceu mais ou menos em agosto. Que ficou tudo pronto em agosto desse ano, desse jeito que você está vendo aí, com as meninas fazendo as inscrições para ter aulas, para se formarem também. Ela é especialista em cílios, então ela foi ensinando as pessoas fazendo vários cursos, ela formou várias pessoas já e atendia também nesse espaço. Esse espaço é o espaço de atendimento. Daí tinha também na sala ao lado esse espaço que era o espaço que era a academia mesmo, que ela formava as meninas. Todo esse complexo que você viu, maravilhoso, é lindo lugar, ficou pronto em agosto, certo? A segunda sala ficou pronta em agosto. Quanto tempo você ficou lá? Na segunda sala, pouco tempo. Na outra foi desde agosto de 2019, novembro de 2019. Mas daí a pandemia veio, aí veio a pandemia e eu tudo. tive que parar tudo. Então, quando acabou a pandemia, agora eu comecei tudo ficou pronto do jeito que você queria em agosto. Em agosto. E daí você trabalhou um mês. Agora eu vou conseguir tudo que eu gostaria, tudo que eu pedi para Deus. E em outubro eu comecei a pensar a respeito, e em novembro foi quando eu consegui E o que você começou a pensar que te fez mudar a ponto de desistir de tudo? Na verdade, não é uma desistência, é uma mudança. Ela deixou tudo aquilo ali que ela construiu, ficou para trás. É muito louco isso, né, Olga? Acho muito legal isso. Todos os planos que eu tinha para minha vida ficaram para trás, porque eram meus planos. E daí, o que você começou a pensar? Então, a minha proximidade com Deus, eu falo que Deus ele é próximo de todos, né? Mas Ele espera que a gente se aproxime dele. Então, quando eu me aproximei dele, e eu entendi que os planos da minha vida eram meus, não eram os dele para minha vida. Então, eu comecei Era o que você sonhava. Era o que eu sonhava. Tá. E Deus permite que a gente alcance certas coisas para que lá na frente a gente possa ter algumas lições. É para você não se frustrar, né? Para achar, poxa, a vida, queria tanto aquilo, não consegui, que Deus é esse também que não realiza meus sonhos. Então, ele deixou. Eu falo que Deus, ele não te pede o teu mínimo, ele te pede o teu máximo. E ele me pediu o meu máximo, que era essa agenda cheia, ganhando muito bem, fila de espera, cursos, alunos. Então, que era eu o que tive você que queria. entregar tudo que eu tinha para poder voltar para tudo que Deus me deu, que era a minha família. Então, você não estava tendo tempo para a família? Zero. Tenho minha filha, meu marido, eu saía muito cedo, voltava muito tarde. Às vezes eu saía, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. A gente não se via, a gente conversava, era para saber, você comeu, você tomou banho? Ah, então tá tudo certo. Então, porque foi isso que eu vivi. Então, eu estava repetindo o padrão do crescimento da minha criação. Então, o que me levou a tomar essa decisão? Primeiro, a proximidade com Deus. Eu comecei a me aprofundar na palavra e entender para que a mulher foi criada. Qual que é o papel da mulher na vida do homem? É ser auxiliadora, é ser feminina. E eu, com essa minha independência, estava me tornando muito forte. Às vezes, até mais, eu me colocava até acima do meu marido. E eu entendi que eu estava vivendo o papel errado. Eu não estava vivendo o papel de mulher auxiliadora, o papel que Deus me chamou para cumprir. Então, foi isso que me fez dar esse passo para trás, olhar para dentro e falar, será que é isso que Deus quer de mim? E Ele me mostrou que não era. Porque depois de uma oração que eu fiz para Ele, foi que tudo isso aconteceu. Eu falava, Deus... Que essa coragem veio. A coragem veio e assim, e essa paz que a gente conversou, eu falei, eu estou em paz depois de tudo isso que eu fiz. Olga, e eu acho legal essa história, porque daí entra aquilo que eu falei da gente entender o que é a independência, né? A independência, muitas vezes, não é o que você vive, mas é a tua coragem de tomar decisões a despeito daquilo que as pessoas vão pensar. Porque se uma pessoa conta uma história dessa, grande parte vai falar, mas você está ficando louca? Você estava ganhando dinheiro. O mundo gira em torno disso. Você estava ganhando dinheiro. Qual o problema? Depois você vai ter tempo na aposentadoria para ficar mais tempo com a tua família. Né? Então, a divisão de família, trabalho... Claro, ela poderia trabalhar menos. Foi uma decisão pessoal. Poderia, mas as pessoas não entendem isso mais, né? A gente tem colocado muito o dinheiro e o poder acima de tudo. E daí, por isso que eu gosto de falar essa história da independência, porque muita gente acha que você falar da dependência nesse sentido, né, de você cuidar mais da família, é uma dependência que faz mal.
Não. Porque o mundo gira em torno do dinheiro. Então acha, vai ficar dependendo do marido agora? Agora que você lutou tanto para ser independente? Como se houvesse isso, né? Quando existe amor, ninguém está pensando em quem é dependente. Não. Todo mundo quando existe amor, vocês são dependentes. Não é, Olga? É uma troca, né? Sim. O amor está acima de todas as coisas, né? E uma coisa importante é que está na hora da gente parar de viver em função do ter, para a gente se tornar em função do ser. E é exatamente isso que a Keila está fazendo, né? Ela está voltando para aquilo que é o mais importante na vida, que é a família, que é o amor, que é a convivência, que é o orgulho de ver a filha crescendo no dia a dia, de estar mais próxima, de conviver. Porque não adianta nada, você trabalha, você pode ter rios de dinheiro, mas como é que vai ser a relação dela com a filha dela no futuro? Você vai fazer o que com o dinheiro depois? Vai fazer o que com o dinheiro? Degringolado, vai fazer o que com o dinheiro depois? Exatamente. Então, é importante você entender que, como você mesma disse, quando existe amor, não tem essa coisa de que o dinheiro é dele, o dinheiro é dela, o dinheiro é da família. A família administra o dinheiro, a família faz aquilo que é o mais importante naquele momento. E o mais importante não é o dinheiro que você tem, né? É o amor que você tem. Isso é o que vale na vida. Verdade. Porque o dinheiro vem e vai. Se você está passando alguma dificuldade financeira, rapidinho você arruma alguma coisa para fazer para ganhar algum dinheiro. Mas a família é o bem mais precioso. Você tem que estar lá no teu dia a dia. Você tem que conviver, tomar café da manhã, jantar, assistir filme, brincar, passear. Tudo isso você precisa fazer para quê? Para que quando você chegar na sua terceira idade, os seus filhos cuidem bem de você. Porque hoje em dia eu vejo muitos idosos, né, que viveram em função do ter dinheiro, não deram a atenção devida para os seus filhos e hoje os filhos não estão nem aí, colocam esses pais no asilo. E hoje a gente vê muito os jovens repetindo esse mesmo erro, né? Você deve ver isso muito, né, Simone? Esse afã que as pessoas têm dessa pseudo-independência, que na verdade não existe, porque que é ilusória, eu acho uma utopia a gente achar que alguém é independente, porque as coisas são tão conectadas em tudo. Tudo é conectado. Eu sempre falo aqui no trabalho, tem tanta gente atrás aqui que faz com que a gente chegue até a casa da pessoa, tem tanta gente que você depende, até para acender a luz, até para ligar o computador, até para você trabalhar, tem tanta gente que você depende para você. Não estou nem falando de relações pessoais, estou falando de geral. Lá do outro lado do mundo, a Fran, qualquer coisa que ela fizer, não perguntei o que você está trabalhando agora, mas daqui a pouco eu vou te perguntar também, que eu esqueci até de perguntar isso. Você está falando da vida pessoal. Também depende, todo mundo depende de todo mundo. Então não existe essa independência, é uma coisa que o feminismo criou e de uma forma tão errônea, e eu acho que na verdade não foi criado com esse objetivo, mas as pessoas foram deturpando esse conceito, né? Que na verdade se falava de uma independência dos maus tratos, dos abusos psicológicos, né? Dos abusos até sexuais dentro de casa. A ideia era essa, dos direitos de você ganhar a mesma coisa, porque você é tão inteligente quanto... E as coisas foram tomando um caminho que houve uma deturpação total disso, né, Simone? Então, eu acho que esse problema é um problema que você deve ver muito no dia a dia. Muito, vivendo muito com mulheres, vivendo essas experiências, ouvindo histórias. Então, se deturpou muito essa questão do feminismo, né? Porque a questão da energia, né? Que a Keila falou, teve um momento que eu estava ali colocando a minha energia até acima da dele, no sentido da independência, né? Porque assim, não é que mulheres e homens, um é melhor ou é pior, não. Somos iguais, mas com energias diferentes que uma complementa o outro. Então é importante, assim como o homem precisa da mulher, porque tem questões que são características femininas, a mulher vai se destacar mais, assim o homem também. Então se soubermos assim aliar isso num conjunto de valores, de equilíbrio, não tem por que não dar certo. Mas infelizmente em muitas relações isso se desequilibrou. E muitas vezes a mulher não por questão que ela está errada ou está certa, mas porque ela foi exposta a situações que ela teve que se tornar independente pela força da criação ou das situações, mas o importante é ir ajustando isso, né? Conforme você vai tendo as experiências. Ô Fran, você trabalha com o que aí, meu amor? Eu trabalho de hortelaria. Diferente daquilo que você planejava. E você tá bem? Você tá feliz, Fran? Eu tô muito feliz, muito feliz. Eu gostei muito de viver aqui em Portugal. Já consegui comprar meu apartamento no Brasil, graças a Deus. Eu tô então você quer voltar? Minha mãe, minha família. Mas você quer voltar, é isso? Você comprou um apartamento que vocês vão voltar? Eu comprei um apartamento para minha mãe sair do Jardim Ângela e para uma região melhor. Olha que legal. Para onde sua mãe vai?
Ela vai para Giovanni Gronk. Menina, não vou nem ficar falando muito, senão o povo vai começar a arrumar as malas, né? Para Portugal. Que você sai lá do Jardim Ângela, na perifa, e vai parar lá no Morumbi, minha filha. Sua mãe deve estar como quem sonha, hein? Tá, ela tá feliz demais. A gente comprou o apartamento na planta, vai ficar pronto ano que vem, em junho. Lá? Ou melhor, Aí, aqui. Isso aí. E em aí? abril ela tá vindo. E aí, o que você tá fazendo? Pra visitar. Quando? Abril? Ela vai vir agora. Isso, em abril. Faz 4 anos que você não vê sua mãe? Isso. A gente podia ajeitar o casamento pra sua mãe ir e você já casar, né, Fran? Sim, eu tô profetizando isso. Menina, eu também vou profetizar, vou botar até no meu jejum esse casamento aí, hein? Sim, por favor, por favor. É assim, tá vendo? Tem algumas coisas que não dá pra gente fazer antes da virada do ano, porque não depende só da gente, né? Então, mas você tá fazendo a tua parte, tenho certeza que Deus vai fazer a dele e você vai viver esse sonho também esse ano e vai voltar aqui pra contar pra gente, hein, Fran? Voltarei sim, Fran, presenciar. Obrigada pela tua participação no programa. Eu acho muito importante que a gente fale com você, porque você é muito jovem e é muito corajosa. E a coragem é aquilo que contagia a gente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim que valentes são aqueles que tomam as decisões com medo. Que é até um livro do Paulo Coelho, que Paulo Coelho fala isso. Que isso é verdade. Às vezes você deixa de tomar uma decisão que poderia ter dado um outro rumo na tua história que nem seria aquela que Deus gostaria que você tomasse. Então, parabéns. E a maior prova de que você está debaixo de uma palavra e que você vai viver todos os teus sonhos é como você tem levado tudo que está acontecendo aí e entendido os propósitos de Deus para a tua vida. Se você não tivesse entendido, você não teria se batizado ainda. Então, são coisas que vão acontecendo para te firmar mesmo na fé, na certeza de que você está no caminho certo. Estou muito feliz de te conhecer, viu, Fran? Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo para você. Minha aliança no dedo. Feliz ano novo, um beijão e quero ver essa aliança no dedo mesmo. Tá bom. Tchau, foi um prazer. Um beijo, minha querida. Ô, Simone, antes da gente finalizar, eu queria primeiro te agradecer de você estar aqui hoje. E sabe o que eu acho uma coisa legal da gente falar? A diferença, né, da juventude de hoje, de 21 anos, que às vezes não sabe nem para onde vai, nem o que quer, que é o que você estava falando, né, também no início, e você vê uma pessoa com essa idade ser tão corajosa, ser valente a ponto de tomar uma decisão com medo, né? Sim, e olha, é preocupante a geração que nós temos visto aí fora, até porque eu lido com esses jovens no dia a dia. E, infelizmente, a rede social, assim como ela tem muita coisa boa, ela também teve muita coisa negativa na questão da influência sobre esses jovens. E eu vejo muito no dia a dia, o jovem de hoje não é eu lá com 21 anos, que tinha a questão do trabalhar, do já querer construir. O jovem de hoje, ele tem uma outra mentalidade, né? E uma das questões que eu vejo como séria para a gente realmente se preocupar é a questão do preparo emocional. Que falta, né? Exatamente. A questão das habilidades comportamentais. Por que a gente fala das hard skills, que é aquela que ele vai, a parte técnica, ele vai para uma escola, uma faculdade, ele vai aprender. Mas a questão da gestão das emoções tem sido cada vez mais preocupante, que é a saúde mental. Agora, a gente vê também, né, Olga, as pessoas mais velhas se desmotivando e também demorando mais para amadurecer, né? Diante das situações. Sim. A gente tem os dois polos com problemas muito semelhantes que antes não tinha. Antes a experiência fazia com que as pessoas tomassem atitudes mais certeiras. E hoje a experiência tem feito com que as pessoas não tomem atitudes também, né? Porque o futuro é muito incerto, né? A pandemia veio para mostrar para a gente que nada daquilo que a gente planeja pode acontecer. Né? Então, isso também gera uma insegurança. É por isso que eu vivo dizendo, se todos procurassem um psicólogo e fizessem terapia e se conhecessem melhor, aprendessem a lidar melhor com as suas emoções... Seriam muito mais assertivos, muito mais felizes e promoveriam mudanças positivas na vida de todos eles. Não é verdade. Né? Keila, que bom que você está aqui hoje. Eu te agradeço. Uma alegria ter você aqui e é uma fonte de inspiração para nós. Porque você tomou uma decisão muito difícil no meio de situações ainda mais difíceis. E eu tenho certeza que você já começou esse ano colhendo isso. A maior prova que você está aqui. Quando você está aqui para contar, é porque você já está alcançando o seu objetivo. De mostrar para as pessoas que a gente pode, sim, ser independente, mas ser feliz. Com alguém. E recomeçar, com a estrutura que aquilo que a gente viveu nasceu para ter. Sim, sim.
É isso, é entregar os planos para Deus e certamente os planos dele serão melhores que os nossos. E ter coragem de entregar. E coragem, né? Coragem de entregar de verdade, É não é entregar e ficar segurando, né? Dá uma solta um pouquinho e depois fica com medo. Eu entrego, mas não tanto. Entrego, não. mas não. Mais ou menos. Entrego, mas se puder fazer a Vai minha que dá errado, vontade, eu tô segurando aqui, né? Gente, olha, deixa eu agradecer também aos nossos parceiros de hoje, o João, da Todo Sabor Pizzaria, querido demais, que preparou essa mesa linda pra gente, com essas delícias. Uma alegria ter o nosso parceiro João aqui, para as nossas convidadas queridas. Muito bom mesmo tê-lo aqui conosco. Obrigada, João. Obrigada a Todo Sabor Pizzaria. Hoje tem calzone aqui para elas, vários sabores. E um beijo também para a dona Cleusa, o pessoal da Sodier, que sempre prepara os bolos lindos para a gente, deliciosos. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Uma alegria também ter você aqui conosco. Espero de coração que você tenha aprendido muito hoje com as nossas convidadas. Mais importante de tudo, permaneça em amor e se dedique a ser feliz. A gente só tem uma vida. Você precisa aprender a tomar as decisões, mesmo que com medo. Seja aqui, seja em Portugal, seja onde quer que você esteja. Que o medo não te paralise. O que nos faz sermos roubados todos os dias da verdadeira felicidade é o medo. Deixe o medo de lado. Aproveite esse ano novo para deixar o medo de lado. É difícil? Muito. Mas nós precisamos aprender a fazer com que o amor prevaleça. Porque todas as coisas, elas são acrescentadas quando você tem fé e quando você vive em amor. Então, coloque isso no teu coração. Assista o programa de novo. Ouça as histórias que você ouviu hoje. Se motive. Tenha coragem de tomar a decisão adequada. E a decisão adequada, sabe qual é? É aquela que traz paz para o teu coração. Quando você fica com seu coração em paz, significa que você está no caminho certo. Não tenha medo. Um beijo para você, Deus te abençoe. Te vejo amanhã às 2h30 da tarde.